Eu vou pedir para a Luciana. Querida, eu quero que você ore pedindo a bênção, direção e orientação de Deus para essa nossa aula, para esse nosso encontro. Amém. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por estarmos reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender mais sobre Ti, ó Pai. E eu quero entregar, Senhor, este período de aprendizado nas Tuas mãos. Que Tu venhas, ó Deus, usar a vida do pastor Betão, Senhor, como instrumento vivo, e que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento, e que a Tua palavra, Senhor, possa realmente penetrar nos nossos corações, ó Deus, trazendo vida, trazendo entendimento, e libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um que já chegou, aqueles que ainda pretendem, Senhor, estar conosco, o Senhor venha estar abençoando, abrindo os caminhos, ó Pai, e que seja um momento de restauração, um momento da Tua presença, Senhor, através da Tua palavra em nós, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Semana próxima passada, nós estávamos terminando com a. Está conectando o áudio de mais algumas pessoas, e só para não perder o raciocínio, uma Maria Alice. E nós estávamos com a pergunta do nosso querido Luiz. E foi uma pergunta bem assim, interessante. Está aí. Nós vamos continuar dali para frente. Deixa eu só admitir o Cláudio aqui. Continuando de onde paramos, né? Para que vocês possam. Ah, cadê a tela? Aqui. Estávamos aí no Tiago, capítulo 4, versículo 8 e o 10. E a premissa para a gente, quando a gente entrou na questão da oração e resposta, né? Que ele vem desenvolvendo, só para quem perdeu uma parte, a gente falou justamente de onde vêm as guerras, as contendas, vem do nosso coração, vem de dentro de nós, falamos dos relacionamentos. Aí o Tiago faz assim, ó, quando pedem não recebem, pois quando pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, né? E adúlteros, você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Aí eu falei do Hernandes Dias Lopes, daqueles pontos que ele levantou, do Augusto Nicodemos, e os que vocês acham que é, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, pois diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, esse é o ponto que eu quero lembrar, submetam-se a Deus, submetam-se a Deus, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É na tradução do João Ferreira de Almeida, na Almeida corrigida, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí nós entramos no versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E onde eu coloquei que ele dá aquele chute na canela, né? Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente duvidosa, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E aí ele fecha com essa chave. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É aquela lembrança de que, reconhecendo que Deus é superior, ele é nosso Pai, ele é que está acima de tudo. Aí você fala assim, Roberto, eu sei disso. Mas por isso que nós entramos naquela questão da oração. E por isso, e depois surgiu a pergunta do nosso querido Luiz. E eu só queria fechar esse versículo com apenas alguma colocação rápida. Não vou tomar muito tempo nisso.
Lembrando de Marcos 10, 35 e 38, temos a seguinte história. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos façais o que vamos te pedir. Aí Jesus chegou para ele: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-me, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Em algumas traduções diz que Jesus sorriu ao pronunciar essa frase. Vocês não sabem o que estão pedindo. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta. A gente não entende no contexto da visão de Deus. Isso para a gente é uma dificuldade. Porque a nossa mente, quantas vezes não alcança a mente de Deus? E nós estamos tão longe. Eu estou fazendo isso baseado no que o Tiago acabou de colocar. Aproximem-se dele. Aproxime-se dele. O aproxime-se dele aqui, para você entender. Quem compreendeu a mente do nosso Senhor, né? Quem compreendeu a mente? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive você. Inclusive você. Você já leu em algum lugar assim? Porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Amém. É isso que nós somos criados, meus queridos. Mas aí tem dificuldade com entender isso. O pastor Flávio trabalhou alguns dias atrás, né, com a igreja, e trabalhou com os líderes da igreja agora, oração. Na quarta-feira, ele ainda deu uma enfatizada nisso, que a vida de oração, a importância da vida de oração. E quando a gente vê um texto como esse, e vê os caras estavam diante de Jesus, só que eles não tinham sacado o tudo que é Jesus. Na mesma proporção, gente, a gente não sacou ainda o que é Deus. Nós somos os privilegiados porque a mensagem já chegou até nós e a história já registrou depois de Cristo. A história já registrou que Cristo veio. A história já registrou. Mais de 600 mil pessoas viram Jesus ressurreto. Em muitos lugares. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? A história foi dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Porque aí tem muita evidência histórica. Independente de igreja, fato, fé, religião. Ok? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Jesus deu sonoro não. O pedido deles visava apenas eles e não a glória de Deus. Eles queriam evidência em um suposto reino, né, de Jesus na terra. E Jesus disse que eles não sabiam o que estavam pedindo. E o não veio como resposta. Em primeiro lugar, Deus responde com não quando estamos em pecado. O salmista diz no Salmo 66, 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Deus não ouve aqueles que são desobedientes a Ele. O pecado tira a nossa comunhão com Deus. E o que retorna é o arrependimento e a confissão. Os que estão em pecado não podem agradar a Deus. E assim, Ele não ouve as orações feitas. A afirmação que o salmista está fazendo no Salmo 66, versículo 18, tem um contexto. É o contexto de um Israel rebelde. Tem um contexto, tá? De o templo sendo destruído e eles sendo levados cativos para a Babilônia. Tem um contexto de um povo que seguiu os caminhos do Acabe e da Jezabel. Tem um contexto de separação de Deus. Algumas pessoas
usam esse contexto para acusar a crente. Então, você quer dizer, então, que eu mesmo em pecado, Deus vai me guardar? Eu vou te lembrar da parábola do filho pródigo. Eu citei, e agora eu dou uma enfatizada justamente porque eu precisava citar esse versículo. O filho pródigo foi aceito pelo pai? Sim ou não? O pai deixou de amá-lo? Não. Antes de pedir perdão, o que o pai fez? O pai o acolheu. Então você quer dizer que eu, em pecado, eu posso orar? Sim. Você tem que orar, meu querido. E a primeira coisa que tem que fazer é pedir perdão. Quantas vezes eu já vi na igreja, no momento da ministração da ceia do Senhor, tem gente que não toma a ceia, eu tenho um problema que eu vou ter que resolver. E a pessoa fica. Não, querido, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o que pisou na bola, que pisou no tomate, a primeira coisa acerta. E mesmo em pecado, Deus pode atender uma oração sua. Em primeiro lugar, querido, eu quero que você lembre, minha querida também, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã para você. Ele é rico em misericórdia. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Está separado de Deus, sim. Mas se você se voltar para Ele, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É o que a palavra diz. Agora, se você. Tiago, quando ele lembra que eu falei de pecador contumaz, esse é o começo desse capítulo. Aliás, falei semana passada. Pecador contumaz é a palavra que ele usa. E ele está nos ensinando o quê? Mesmo a nossa condição é de pecado. Nós somos concebidos em pecado. Então, para diante de Deus, nós estamos realmente está enroscado. Gente, o padrão de santidade de Deus é muito mais elevado do que um simples encontro no domingo. A nossa vida de oração, é muito mais além do que o encontro dominical. Quando você lê orar sem cessar, é muito mais além do que uma oração de agradecimento somente pelo alimento. A oração tem que fazer parte intrínseca da vida do crente. A oração tem que fazer parte do nosso viver diário. A oração é o nosso relacionamento com Ele. E o pastor Flávio ainda trouxe uma colocação de um momento de silêncio na presença de Deus. Aquele momento de oração que você não pede nada, não fala nada. E ele deu na quarta-feira a dica do 5x5. 25 minutos e 5 minutos. Prestando atenção no que Deus vai fazer. Depois pega a gravação, quem não assistiu o culto de quarta-feira, está disponível no site da igreja. Segundo lugar, Deus responde com não, cujo resultado final possa nos aproximar para... Olha só, isso é legal. Deus responde com não, cujo resultado final possa nos aproximar mais dele. E olha a dica aqui. Paulo experimentou isso em 2 Coríntios 12, versículo 7, e foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. No versículo 8, ele ora por 3 vezes pedindo que Deus o tirasse. Mas no versículo 9, Deus responde: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10, Paulo abraça o não, dizendo: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O não de Deus fez com que Paulo se aproximasse mais do Senhor. E isso, para ele, foi um grande tesouro. Aí você fala para mim assim, Betão,
Mas não é fácil, não, cara, você levar um não. E aí para finalizar, né? Terceiro lugar, Deus responde com não quando o maior envolvido. Em João 11, Marta e Maria queria que Jesus chegasse rápido para curar Lázaro, o irmão delas, desculpe, a quem Jesus amava muito. Mas Jesus se atrasou e Lázaro morreu. Depois de 4 dias, ele chegou. E algo maior aconteceu. Ele ressuscitou Lázaro. Então, essas irmãs, é como a gente muitas vezes. Quer que aconteça na hora, e na hora você está recebendo ou não. E na hora de grande sofrimento, de grande tristeza. Assim, não desanime em sua oração, por pensar que Deus não responde, que Deus responde com um não. Ele sabe muito bem o que faz. Na verdade, seja muito grato, porque os seus não são os seus sim, em muitas situações. Vou repetir. Assim, não desanime em sua oração por pensar que Deus responde com um não. Ele sabe muito bem o que faz. Na verdade, seja muito grato, porque os seus não são os seus sim. Aí você pode até dizer assim: Ô Betão, podia dormir sem essa. Irmãos, eu tenho para mim compartilhar isso com vocês. Está sendo uma experiência bem interessante. Hoje eu recebi o resultado de que os meus níveis estão normais, a terapia está funcionando. E muito bem. Pode dar glória a Deus aí, se você orou por mim. Se você não orou, também dá glória a Deus, porque Ele é digno de Glória a toda honra, toda Deus. glória, todo louvor, toda oração, todo bem dizer. E quando eu estou estudando esse texto aqui, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, não. Não é uma coisa simples. Tá? E aí, entramos no versículo 11 e versículo 12. E no versículo 11, versículo 12, Tiago escreve assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse texto, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a igreja começa a ficar bem próxima, bem juntinha, a gente percebe que as diferenças começam a aparecer. As diferenças começam, diferença de opinião, diferença de visão, diferença de caráter, diferença de formação, diferença cultural, diferença financeira, diferença de formação, uma série de diferenças aparecem. E a igreja, ela tem um negócio que é muito legal. Eu falei ontem, que estava falando ontem com os irmãos do culto, depois do culto. A igreja tem uma particularidade que quem vem para a igreja é o lugar dos doentes. Ô, Betão, está me chamando de doente? Falando doente espiritual. É isso mesmo. Gente, aí tem um bando de doente. Gente que precisa de carinho, gente que precisa de afeto, gente que precisa ser tratada, gente que precisa ser cuidada. E sabe o que é o pior? Quando você chega na igreja, você acha que todo mundo é perfeito. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não é. E eu vou dizer uma pior ainda. Os pastores também não são perfeitos. Na academia, quando chega uma pessoa nova, e aí troca de gente o tempo todo, né? E quando eu falo que eu sou pastor, eu falo para a pessoa, olha, eu sou pastor, mas o restante da minha família é tudo gente boa, tá? Porque, gente, a gente tem que, em primeiro lugar, entender
que nós somos doentes. E que nós só estamos na igreja por causa da graça de Jesus. Nós somos alcançados pela graça. E quando você olhar para o outro, para o teu irmão, para a tua irmã, não vai ver perfeição. Aliás, vai ver um monte de defeito. Enquanto os seus olhos forem terrenos, só vai ver defeito. Só vai ver problema. Só vai ver dificuldade. E é que vai ser aquela situação de que você vai perceber que ele é diferente de você. E, gente, a maior dificuldade que a gente tem é lidar com quem é diferente da gente. Porque nós somos viciados no eu tô certo, nós queremos ser servidos, nós queremos ocupar o lugar de destaque, o eu gosta de carinho, de afeto, de ser exaltado. E é por isso que você tem que tirar o eu da cruz, do trono da tua vida, e colocar Jesus. E quando o Tiago escreve aqui, irmãos, não falem mal uns dos outros, esse falem mal aqui, cataleleite é quando você fala mal da pessoa e ela não está presente. E aí, não é uma crítica, é só um comentário. Não é fofoca, é só um comentário. Mas esse irmão, querido, já colocou régua, já traçou medida, definiu o parâmetro. Pegar e caluniar, insultar, falar mal do... É condenado através de toda a Bíblia. Nas cartas de Paulo, ele é traduzido muitas vezes como maledicência ou murmuração. Essa mesma palavra. Então, querido, quando a pessoa... E outra coisa, né? Tem uma tendência danada, terrível, de se falar mal quando a pessoa não está ouvindo, ou quando ela não está perto. Quando a melhor coisa a se fazer é colocar a mão no ombro da pessoa e falar, meu irmão, isso aqui não ficou legal para mim. Ou então dizer, querido, eu tenho dificuldade com isso. Abre o coração. Ou então, mas aí... Ué, se você está achando que digno corrigir alguém, não, mas eu estou exortando. Vem com essa história, meu. A nossa igreja passou por um período da pandemia, nós ficamos distantes uns dos outros. Ficamos aí 2 anos praticamente igreja afastada, distanciada. Uma igreja que não tem comunhão com o outro. Agora, nós estamos voltando a nos encontrar. Nós estamos voltando a conviver como igreja. Se você não se viu ontem na igreja, depois do culto, tem um chá e um café com bolachinha. E agora, no período de frio, tem dia que tem até um caldinho. Então, vá na quarta-feira, você vai ver que bênção que é. E os irmãos ficam ali conversando. Tendo instante de comunhão. Batendo papo. A gente que não se conhece. Eu já falei, vou repetir. A gente vive na igreja uma síndrome de nuca. Você conhece o irmão pela nuca. É o que mais você conhece dele. E a nossa igreja ela é privilegiada, que os bancos são colocados em degrau. Então, você nem vê a nuca do cara direito. É um projeto de um anfiteatro, né, na época que foi construída. Então, a gente nem vê a nuca do outro direito. Então, a gente quase nem enxerga a nuca do irmão. Consequentemente, gente, a gente não se conhece. A gente se conhece de um graça e paz. Como é que foi a semana? Tudo bem? Boa semana para você. Desculpem. O grupo da intercessão é mais privilegiado, porque ele conhece a dificuldade dos irmãos e então a gente ora
pelas pessoas, muita gente não conhece quem é, e vai intercedendo pela necessidade das pessoas. O grupo de intercessão é o grupo que talvez conheça mais a igreja do que os outros. E o pastor. Agora, se a gente pegar quantas pessoas, já parou pensar, quantas pessoas você conhece na nossa igreja? Sabia que a nossa igreja tem mais de 1.500 membros arrolados? Fazem parte do hall de membros. Mas sabia que nos nossos cultos, cerca de 30% não é membro da igreja? Você percebeu a quantidade de gente que você não conhece? E quando começa a conhecer um pouquinho mais, porque essa igreja que Tiago escreveu, é aquela igreja relatada lá em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Tá? Em cada alma havia temor, o Senhor acrescentava a cada dia, ou aqueles que haviam de salvar, e todos tinham tudo em comum. Eles se conheciam. E eles vendiam o que tinham, ajudar os outros, para que ninguém tivesse falta, ausência de nada. E naquela época, a pobreza era uma realidade, numa proporção muito maior do que é hoje. Então, meus queridos, a igreja ela se conhecia, ela tinha relacionamento. Algo que nós estamos agora recomeçando. E é por isso que essa palavra é muito pertinente para vacinar você. Quando alguém chegar para você com uma conversinha estranha, mas aquele irmão, vamos orar por ele? Olha a atitude, vamos orar por ele? E vamos lá conversar com ele. Vamos acolher o irmão. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quando o Tiago está escrevendo aqui com relação à lei, só quero lembrar você de dois pontos da lei. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Vou dar uma dica para você. Você tomou café da manhã hoje? Almoçou? Alimentou o seu corpo? É porque você gosta de você. Tá sabendo que vai entrar uma frente fria aí, forte, né? Já separou umas blusas lá. Aquela blusa que tá guardada há um certo tempo, você já deixou tomando um arzinho para poder se agasalhar, né? Assim não fez isso, fica a dica. Tira ela do guarda-roupa, já deixa ela dar uma arejada, que às vezes pode ficar um pouco de ácaro, um pouco até de mofo, e vai atacar a renite depois. Sabe por que que a gente se agasalha? E não fica, não, eu vou passar frio, meu corpo merece passar frio mesmo. Não, você não faz isso com você. É porque você se ama. E se você se ama tanto, na hora que você tirar a blusa do armário lá, tem blusa lá que você não usa há mais de 5 anos. Pega ela e leva no domingo para o MAS. Alguns irmãos nossos não têm e precisam. Tem uma cesta bem na porta principal do templo, aquela porta da entrada, tem uma cesta ali. Aquela cesta é para colocar roupa em bom estado. Roupa que dá para usar, que dá para alguém poder usar. É uma oportunidade que você tem de ser igreja. Ah, Betão, mas eu não conheço ninguém que está passando. Não tem problema. Você não conhece? Coloca lá que o Mas conhece, eu conheço, pastor Grava conhece, e quando vir essa pessoa passando frio, vai entregar esse agasalho. E quando você conviver com ela, vai perceber que ela tem algumas deficiências, do mesmo jeito que você também tem. E quando você entender que você tem deficiências, que você tem dificuldades, que você não é perfeito, aí você ora e fala, Senhor,
cuida de mim. E aí você pratica o que ele está dizendo aqui. Não julga, não aponta. E aí, gente, você não vai ser mais legislador e nem juiz. O teu próximo, ele precisa de carinho. E, gente, nós estamos vivendo um mundo de guerra e de luta. Eles contra qualquer coisa. Percebeu como o diabo tem procurado dividir o mundo? Vou dar uma dica para você. É gente de cor contra quem não é de cor. Pobre contra rico. Héteros contra não héteros. Bi, tal, e aí vai. É direita ou de esquerda. É bolsonarista ou lulista. E virou uma desgraça isso. O tempo todo estão buscando dividir as pessoas, separar as pessoas. E o pessoal trouxe isso para dentro da igreja. Pobre, rico. E se separamos. E quando olhamos para o outro, a gente olha os defeitos do outro e aponta. Então, por que você está insistindo tanto nesse versículo? Meus irmãos, a igreja só vai crescer quando a gente superar isso. E amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente aprender isso, aqueles que vão entrar na igreja vão ter a sensação de estar entrando num jardim florido. E vão querer fazer parte dessa comunidade. E vão querer estar no meio. E a primeira vez, eu me lembro, a primeira vez que eu entrei na igreja, foi no culto da juventude, num sábado. Eu achei lindo. Eles cantaram uma canção que eu não esqueci nunca mais na minha vida. Era uma brincadeira, tá, entendeu? Era um culto da juventude. Naquela época não tinha bater, não tinha a instrumentação que tem hoje, nada disso. O cântico era assim, ó, Deus te ama e eu te amo. E assim devemos viver. E daí a gente dava a mão para o outro. Deus te ama, eu te amo, vivamos sempre assim e dava a mão. E te ama, se quer ser feliz, ama que tudo mudarás, então amas, então compreenderás a alegria de amar. E repetia, Deus te ama, eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama, eu te amo, vivamos sempre assim. Aquilo mexeu comigo. Bom, então Deus já falou com você na hora do louvor, foi. E na hora da oração eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Quantos querem receber apenas um bom dia? Quantos esperam receber apenas um sorriso? E, gente, quem mora em prédio deve saber como é que é o horror que é prédio. Você tem em torno de 40 segundos para falar bom dia, e se o seu bom dia for muito demorado, não termina. No mínimo educado, né? E dizer, Jesus te ama. Como é que é? Guarda no teu coração. Como está a tua vida com Jesus? Às vezes eu falo para as pessoas, eu estou muito feliz, estou com Jesus, como eu estava essa semana. Eu estou fazendo pedágio. Pedágio não você paga, você entrega o dinheiro e antes de entregar o dinheiro para a moça do pedágio, eu cheguei para ela e disse o seguinte: como você está? Eu estou bem, ela falou. Eu falei, eu estou muito feliz, eu estou com Jesus. Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso. Ah, ela, muito obrigado, que legal, estou toda feliz. Nunca mais vejo essa pessoa na vida. Mas o Espírito Santo vai estar trabalhando no coração dela, não tenho a menor dúvida. Você percebeu que tem um lado muito mais bonito, muito mais legal da vida? Muito mais divertido, muito mais gostoso. Aí você pode dizer para mim assim, Betão, mas você não tem problema, não tem dificuldade, não sabe como é que está a minha conta, não sabe? Querido, estou na mesma luta, estou no mesmo barco que você. Querida, estou no mesmo barco que você. Eu tenho lá minhas dificuldades, eu tenho lá minhas debilidades.
Eu tenho lá os meus defeitos. Mas essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E quando eu encontro meu irmão, é motivo de alegria. E quando eu tenho tempo, eu quero aprender a amar. Pegou a visão? Pegou a ideia do Tiago aqui? E ele avança. Achou que tinha acabado? Não, não acabou não. Ele diz o seguinte. Opa, peraí, eu pulei o 12? Ah, não. Não pulei, não. Correto. Ouçam agora, está bem pequenininho, se você tiver no celular, pega a Bíblia aí. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, se vangloriem das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, comete pecado. Aí tem 3 pontinhos que eu vou tentar ser rápido. Ouçam agora o que vocês dizem. Hoje e amanhã iremos para essa ou para aquela cidade, faremos isso. Gente, a gente está fazendo plano, projeto, planejando. Gente, não é pecado planejar, viu? De maneira alguma. Não é pecado sonhar. Aliás, planejamento é base para a alegria quando tem sucesso. Mas não deve ser motivo de frustração. Porque se você teve um projeto, se você teve uma visão, definiu um propósito, traçou uma meta, é o melhor caminho para começar. A diferença está em achar que você pode fazer tudo. Sim, você tem capacidade, você foi treinado para algumas coisas, você aprendeu algumas coisas na vida. E aí Tiago pergunta assim, que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Teve uma canção que fez muito sucesso, acho que foi na década de 80, e ela tinha uma frase que eu achava fantástica. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Querido, se você recebesse a notícia que hoje seria o último dia da sua vida, como é que você viveria? Como seria o seu dia? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu moro aqui pertinho da Vila Pires. E aqui tem um lugar que, para mim, eu considero um dos lugares mais ricos da cidade de Santo André. Mais ricos. Riquíssimo. Cemitério da Vila Pires. Quantos sonhos, quantos projetos estão ali? Sonhos e projetos. Quantas realizações? Eu me lembro quando eu infartei. Eu estava no hospital, quando eu saí da UTI, a coisa que eu mais queria, eu recebi a visita de alguns amigos, de alguns pastores, e a coisa que eu mais queria, saísse do hospital, seria ir à praia, só para ver a água molhar a ponta dos meus pés. Então, mas isso é uma coisa besta. É que eu tive a sensação, por um período, que eu não ia sair mais dali. Quando eu recebi a informação que eu estava com mutação na medula, eu fiquei pensando quanto tempo eu ainda vou ter. Hoje eu recebi a confirmação dos exames que os resultados estão todos normais. A terapia está funcionando e eu tenho muitos anos ainda. Mas, quando eu recebi a informação, eu pensei, quanta coisa eu deixei de fazer, mesmo
há 7 anos atrás, ter tido um infarto. Se hoje fosse o último dia da sua vida, querido, viva cada dia como se fosse o último, na dependência de Deus. Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, hoje vai ser seu último dia. Na igreja ali na Água Branca, a mãe do pastor Ziel, uma senhora de oração, uma mulher de oração, ela reuniu os filhos na casa dela, num final de semana, pediu para que todos fossem lá, não faltasse, preparou o almoço, e chegou para eles e falou o seguinte: o senhor hoje vai vir me buscar. Ela vai. E aí deu muita atenção. Colocou a melhor roupa, fez o almoço, almoçou com os filhos. Chegou para o filho mais novo. Está aqui o telefone de uma irmã. Você vai dar esse telefone para o seu pai quando eu morrer. E achou que coisa esquisita. Guardou o telefone. Um domingo. Família reunida. Terminou o almoço, depois do almoço, o pessoal fica aquela pasmaceira. Ela foi para o quarto, deitou em sua cama e passou para a eternidade. Ele dá esse testemunho, é uma coisa doida. Agora vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a essa ou aquela cidade, passaremos por ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Se o senhor quiser, viveremos. Faremos isso ou aquilo. Agora, porém, você se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pensem nisso, pois. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu me lembro de uma história que circulou pela internet um período de um asilo que tinha uma enfermaria. E nessa enfermaria, um senhor de bastante idade foi levado para essa enfermaria. Ele já com uma deficiência tremenda de mobilidade. Ele tinha um colega de quarto. E esse colega de quarto, também já com uma idade muito avançada, já com muitas debilidades, a cama desse colega de quarto era na janela. Vez ou outra, ele se levantava e olhava para a janela. Então o companheiro de quarto chegou para ele e falava assim: e você está olhando aí? O que você está vendo? Ele falou: estou vendo uma praça. É uma praça muito bonita aqui desse lado. Mas o que mais tem nessa praça? Conta para mim. Hoje está um dia muito bonito. Está vendo como o sol está entrando aqui? A praça hoje está florida. Deve ser perto da primavera. Tem flores de todas as cores. Puxa vida, que legal! O que mais tem aí? Tem um banco. E tem uma moça sentada lá. Ela parece ser muito bonita, mas está meio longe. Chegou um rapaz perto dela. Eles se conhecem pelo jeito. Ele pegou uma flor. Ele está entregando para ela. A emoção tomou conta daquele homem. Conta, que mais, que mais, que mais? E ele entregou a flor para ela. Ah, deve ser lindo. E ele vibrava. E ele continuou descrevendo. E descrevendo. Eles estão se beijando. É lindo o amor, não é? Ah, as pessoas estão brincando. E ele, cada dia, se contava uma história. E um dia, esse senhor de idade acordou e a cama do lado estava vazia. Ele chegou: cadê meu colega? Cadê meu amigo? Aí ele falou, a enfermeira falou para ele assim: ele partiu para a eternidade. Ele morreu. Hã? Puxa vida, ficou muito triste. Ele falou assim: eu queria pedir uma coisa para você. Ela falou: pode pedir.
Eu posso ficar com a cama dele? Na cama dele, porque fica para poder ver a janela É, e poder ver a praça? Você me ajuda a levantar para ver a praça? não sei onde A ele enfermeira não entendeu nada, colocou ele na cama, e está quando de ele cama. levantou, tinha só uma parede. Ele estava 4 graus, né? Mas que Não parede é conseguia, essa? é muito E frio. cadê a praça? Cadê as Lá numa cama. pessoas? Onde é que elas estão? Aí a enfermeira não entendeu nada, perguntou para ele, mas que praça? Que pessoas? Mas uma colega falava que tinha uma praça, que estava florida, que tinha um casal de namorados. Não, aqui nunca teve praça. Esse muro, como funciona esse muro aqui? Por que não tira esse muro para a gente ver a praça? Não tem praça do lado de lá, só muro. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago dá uma dica preciosíssima. E ele avança. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje, amanhã, direi, faremos, tal, tal, tal. Não, querido, planeja a tua vida para fazer o bem. Planeja para atender o próximo. Planeja para servir o reino. Planeja para servir a Deus. E deixa Deus te usar. E nem percebi, mas já são 8h20. Eu tenho que dar a palavra para vocês. Eu termino esse versículo 13 e 17, e a gente ainda entra no capítulo 5. Leio o capítulo 5 durante a semana, e eu vou dar 9 minutos, palavra para vocês, fechando aqui o capítulo 4. Eu achei esse capítulo riquíssimo e curti. Espero que vocês tenham curtido também. Dúvidas, perguntas, comentários, críticas? Pastor, Sim, Cláudio. você está me ouvindo? Graça e paz, pastor. Alto e claro, todos estamos ouvindo. Graça e paz, querido. Você estava falando a questão do planejamento, né? Eu Sim, achei interessante porque realmente a gente, às vezes, planeja algumas coisas na vida e não é bem assim do jeito que a gente quer, e sim do jeito que o Senhor quer. Eu vivi isso na vida, na pele, propriamente dita, né? Em 2017, eu estava com uma viagem planejada para o exterior, né? Eu e a minha esposa, a gente estava planejando ir até o Canadá, e do Canadá a gente ia pegar o navio e ia até o Alasca fazer um passeio. E na volta a gente ia estudar durante uns 4 meses, 5 meses lá. E tudo pronto, passagem de avião comprada, navio, tudo certinho. Aí, de repente, isso a gente ia em agosto, final de agosto. E quando foi em abril, ela começou a ficar doente, começou a passar mal, umas dores daqui, dores de lá. Isso foi em abril. E aí foi detectado que ela estava com câncer no fígado e no intestino. E no dia 4 de agosto ela faleceu. Foi sepultada no dia 5, que já era inclusive aniversário dela. Aí depois que tudo passou, né? Aí eu parei e fiquei perdido, né? Aí começou a voltar, porque eu estava com ela nos hospitais, eu fiquei 80 dias com ela nos hospitais, né? E até o dia que ela faleceu mesmo, só estava eu e ela no quarto. Aí depois eu comecei a lembrar, né? Falei, poxa, que coisa incrível, né? A gente planejou tantas coisas, né? Tínhamos sonhos, né? Maravilhosos, né? Eu, ela, tínhamos sonhos de fazer, né? Essa viagem, tudo, mas Deus não permitiu, né? Não foi assim da vontade dele. A vontade dele é que ele me escolheu para fazer parte da vida dela até o fim da vida dela. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei ali depois, na hora que ela faleceu, eu fiquei totalmente perdido, né? Mas depois de uma semana, um pouco mais para frente, eu lembrei dos planejamentos que a gente havia feito, né? Embora a gente estava sempre, né, lendo a Bíblia, a gente sempre fazia, né, bastante coisas assim, cuidava muito da parte espiritual, mas
é assim, a gente tem que tomar cuidado com os planejamentos que a gente faz, sabe? Tomar cuidado, orar, ver se é isso mesmo, né? Esperar a resposta do Senhor. É isso que eu queria só observar. Obrigado, querido, pela sua contribuição e, com toda certeza, impactante e impressionante e marcante para todos nós. Obrigado. Que Deus continue abençoando e usando a tua vida, te guardando. Amém. A nós todos. Mais alguém? Dúvidas, comentários? Críticas? Que lindo aí esse irmão aprender a Deus falar com ele da maneira mais certa, né? Cuidou dela até a hora de ir, que bênção, né? Ali junto, e hoje ele preparado para dar esse testemunho, reforçando tanto esse estudo, né? Que nós fizemos. Edificando todos nós. Edificando todos nós. Porque aqui, a pessoa que... Aqui eles falavam 1 ano, nós vamos lá passar 1 ano, negociaremos e teremos lucro. Só pensava neles, né? E o cara que Exatamente. entregou a vida para Jesus, ele realmente não pode fazer plano separado de Jesus. Não tem jeito. Todos os nossos planos, nossos passeios, tudo tem que... Jesus está junto, senão não tem jeito. E aqui embaixo ele fala, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, porque o Senhor vai ser louvado e glorificado nos nossos atos. Onde a gente for, a gente vai ser cheiro de vida ou de morte para algumas pessoas, como Paulo, né? Que aproveitava tudo. É bem legal mesmo. Nossa, um texto assim para chacoalhar a gente, né? É Bem riquíssimo. legal. Muito bem. Riquíssimo. Graças a Deus. Obrigado, querida, pela sua contribuição. Bem. Mais alguém? Abre o teu microfone. Se você estiver falando, eu não estou ouvindo. Pelo silêncio. Pastor, Pelo silêncio. Oi, querida. posso falar? É só aproveitando o gancho do irmão Cláudio e da Maria Alice. Eu creio, assim, que todos nós, em certo momento da nossa vida, passamos por isso, né? Eu também, assim como o irmão Cláudio passou exatamente por isso. Eu também planejava com meu esposo há muitos anos, tal, e aconteceu também isso na minha vida, né? Não foi uma viagem que marcamos, não, mas tinha aquele planejamento de vida, assim, né? Para o futuro. Ele sempre falava que nós vamos morrer juntos, velhinhos, e, de repente, também, ele foi acometido por um câncer também. Assim, eu também tive esse privilégio de estar com ele, cuidar dele, assim, esses 2 anos, né, que ele ficou com essa doença, e o Senhor levou. O dia que ele partiu foi maravilhoso, porque de manhã ele acordou cantando, louvando, com todo o sofrimento dele, que sofreu bastante, porque essa doença é complicada, e na manhã, assim, ele começou a louvar, a cantar, ele estava muito feliz, né? Aí eu ainda mexi com ele e falei assim, nossa, você está feliz, querido, né, hoje? Ah, sim, eu estou, porque hoje eu vou subir. E assim, quando foi 4 horas da tarde, o Senhor recolheu ele mesmo, né? E assim, é exatamente isso, planejar. Eu não sei se, a partir de então, depois que eu o perdi, assim, que o Senhor o levou, né? Eu, assim, trabalhei muito isso na minha vida. A partir de então, assim, eu não costumo mais planejar muito a minha vida, assim, né? Não sei se eu estou errada também, mas, assim, eu vivo o hoje. Às vezes eu tenho agora uma viagemzinha, assim, que eu marco daqui a 2, 3 meses. Até isso eu fico assim, mas eu não gosto de ficar pagando uma viagem, assim, 2, 3 meses antes. Eu já fico pensando, será que é legal? Eu não sei o que vai acontecer daqui uns meses, daqui até chegar essa viagem, e eu tenho muito isso dentro de mim. Eu tento, assim, viver o hoje na minha vida, né? Não vamos dizer, você é negativa? Não, não sou. Eu, assim, eu aprendi, acho que
com isso que eu passei na minha vida, eu aprendi muito. Aprendi também, assim, depois de tudo isso, a andar realmente com o Senhor. Antes eu conhecia Ele de ouvir falar. Depois disso, eu comecei a conhecer o Senhor de andar com Ele. Então, assim, eu creio que muitos de nós passamos por experiências assim, né? Como está aqui dizendo. E esse texto também me toca muito. Quando eu leio ele, relemos hoje, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Carrego isso na minha vida. Sempre quando eu vou planejar alguma coisa, o que eu vou fazer? Não sei o que vai acontecer. Eu tenho um pouco de... Então, assim, só para como gancho, eu queria só complementar também o que os dois irmãos falaram aí. Amém? Obrigado, querida. Obrigado pela colaboração, pela contribuição e edificação Amém. de todos nós. Só quero lembrar Amém. vocês de uma coisa. Lembra a linha mestra que Tiago vem trazendo. O que ele foi falando? Ele traz uma linha. Lembra que nós falamos a semana passada? Justamente com relação à oração, tá? E a resposta de Deus. E aí ele entra nesse aspecto aqui, ou seja, pertinho dele, juntinho dele. Quanto mais perto, mais próximo, descansa nele. E aí, sonha com ele, os sonhos de Deus. Querido, hoje eu vou encerrar no horário. Como eu estou tentando há vários dias, hoje eu vou conseguir. Vamos encerrar por aqui. Quinta-feira, eu vou passar os 2 últimos versículos, né? Do capítulo 4 e já entrar no capítulo 5. E o capítulo 5 traz é bastante rico também, mas esse capítulo 4, para mim, é riquíssimo. Tem muita coisa para a gente ver ainda. E nós vamos continuar na próxima quinta-feira. Vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse instante diante da tua palavra. Deus amado, por esses testemunhos que tanto nos edificaram, pela palavra doce do Senhor, que nos conforta, nos consola, nos edifica e traz um novo rumo e uma nova visão para a tua igreja. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Continua abençoando cada família aqui representada. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua doce presença em cada lar. Continua guardando, dirigindo, orientando. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. Semana que vem a gente se encontra. Fiquem na paz. Até a semana que vem. Até mais. Deus Até, abençoe a pastor. todos. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.